para homenagear e trazer todas as notícias da morte do líder da Igreja Católica, líder religioso, o Papa Francisco. Ele que morreu nesta segunda-feira por volta das 2h35 da manhã, horário de Roma, em decorrência de um AVC. E hoje a gente traz todos os detalhes desse rito, de todos os símbolos do sepultamento do Papa Francisco, de Jorge Mário Bergoglio, e também todos os rituais e simbolismos agora que cercam a escolha do novo Papa. Ao meu lado está o pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padre Lindeberg, que estará com a gente durante essa transmissão, fazendo todos os comentários e análises, trazendo um olhar teológico para essa transmissão. Padre, é um prazer muito grande recebê-lo, seja muito bem-vindo. Satisfação, Alisson, a todos os internautas, ouvintes que nos acompanham também aqui do Goiás em Alerta e também a toda a equipe aqui de produção. Perfeito. Padre, pegou um fato, né, que pegou toda a comunidade católica de surpresa, tendo em vista que o Papa Francisco, apesar de ter ficado internado durante mais de 40 dias, né, com a bronquite aguda, mostrava sinais de recuperação, de melhora, inclusive celebrou a Páscoa no domingo, na Praça São Pedro, né, para vários fiéis, e na segunda-feira essa notícia que pegou todos de surpresa. Queria que o senhor falasse um pouquinho, trouxesse um pouquinho da análise do senhor a respeito do que o Papa Francisco, durante esses 12 anos que esteve à frente, né, da Igreja Católica, simbolizou, qual que é o maior legado que ele deixa hoje para os fiéis católicos. Como você falou, nós fomos pegos de surpresa, porque após aqueles 40 dias de um momento muito crítico que o Papa passou, pensávamos que com o tempo ele ia se recuperar e ainda teria muito tempo entre nós. Mas, como a própria palavra do Senhor diz, né, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, então os desígnios de Deus são outros. Acredito que tudo que o Papa passou durante esses dias foi justamente viver uma paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo antecipada e lá no hospital, e depois isso se efetiva, conclusiva após a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então essa ressurreição se dá pela passagem deste mundo para a eternidade. E isso se dá com Cristo vencendo a morte. Então nós somos herdeiros da eternidade através da Páscoa definitiva, a Páscoa verdadeira, a nova Páscoa. Não posso nem dizer assim a verdadeira, porque se tem a passagem, né, a primeira Páscoa que era celebrada pelo povo de Israel, que foi quando se passou pelo Mar Vermelho, o povo liderado por Moisés, e saem de uma condição, passam de escravos a livres. E segundo a Páscoa judaica, que eles perpetuam esse momento de passagem de escravidão à liberdade através da Páscoa, no sentido de partilha, de estar em família e se recordar. Um ritual, né? Jesus morreu na Páscoa judaica, no período chamado da Páscoa judaica. Então tem a ceia pascal, eles comiam ervas amargas para se recordar que eles sofreram no passado, que eles foram escravos, sofridos, e depois comiam cordeiro em família. Então são as duas Páscoas judaicas e a de Cristo, que é a Páscoa que traz um novo sentido, que é a ressurreição. Cristo sofre, morre e depois ele ressuscita no domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, para dar essa característica de que Cristo traz uma nova criação, porque até então o pessoal se descansava, as pessoas descansavam, o dia dedicado a Deus era no sábado. Mas aí voltando, porque já estou fugindo para outro assunto, para nos contextualizar, o Papa Francisco, ele deixa um legado muito grande para nós, sacerdotes, e para todos nós católicos,
do sentido de olhar para o outro com o olhar da misericórdia, e para os clérigos a questão da humildade, né? De nós cada vez mais nos apossarmos daquilo que Jesus fez na Quinta-feira Santa, que é lavar os pés, ou seja, servir. Então o Papa traz a misericórdia e traz humildade. São duas palavras que eu posso resumir do pontificado do Papa Francisco. Agora, padre, várias autoridades se manifestaram, né, desde segunda-feira, após a morte do Papa. Várias autoridades também já colocaram que estarão no sepultamento do Papa. A Santa Fé já divulgou que acontecerá no sábado, né? O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já colocou que estará ao lado da sua esposa, Janja, né, primeira-dama, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal também estará presente, irá acompanhar o Lula nessa viagem. O ministro o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados também estará nessa viagem. E o governador do estado de Goiás divulgou uma nota muito interessante. Eu vou pedir para colocar na imagem que eu quero trazer para vocês o que ele colocou nas suas redes sociais. Vamos lá ver. Abre aspas. Apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculos. Essa frase do Papa Francisco resume seu legado, que marcou a história da igreja com simplicidade, coragem, compromisso e com a paz. Primeiro pontífice latino-americano, ele foi símbolo do diálogo, união e justiça social. Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida, disse certa vez. O mundo sentirá sua falta, Francisco. Que Deus o receba em sua infinita misericórdia. Então isso foi o que o Caiado colocou e também decretou no estado de Goiás luto oficial de 7 dias. O mesmo que fez o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero trazer aqui o decreto aqui para a gente. Decreto luto oficial pelo falecimento de sua santidade Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. O governador do estado de Goiás, no uso das suas atribuições, que lhe confere, né, o inciso 4º do artigo 37 da Constituição do estado de Goiás e o artigo 284 da Lei Estadual número 20.756, de 28 de janeiro de 2020, também com consideração à ocorrência, nesta data do falecimento do Sumo Pontífice Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, aos 88 anos de idade. Decreta o Estado de Goiás, por meio dos seus órgãos e de suas entidades, guardará luto oficial de 7 dias em razão do falecimento de sua santidade no soberano Estado do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Então, o Estado de Goiás decretou luto oficial de 7 dias, também o presidente da República decretou luto oficial de 7 dias. Então, as principais autoridades do mundo, o presidente dos Estados Unidos também, Donald Trump, já confirmou e se manifestou nas suas redes sociais, né, uma das maiores potências mundiais. O presidente também da França, Macron, também confirmou presença e estará no sepultamento no sábado do Papa Francisco. Esse respeito das autoridades mundiais mostra que o Papa tinha um respeito muito grande, suas falas tinham um posicionamento muito assertivo junto às autoridades mundiais, padre. Eu acho que também nós temos que ter aí 2 pontos do Papa Francisco, como um líder religioso que busca pôr em prática aquilo que Jesus pede, e a gente vê até pelo seu próprio testamento, né? Então o Papa não deixou nada, não é? Estava um site de notícias falando que encontraram uma conta do Papa, acho que 100 euros, não sei até que ponto isso era verdade, porque às vezes existem tantas coisas, mas mesmo assim ele não tinha patrimônio, né? Não é à toa que no testamento dele ele coloca de que providenciará um benfeitor o custeio do túmulo dele lá na igreja de Santa Maria Maior. Bem, então isso traz ao Papa um reconhecimento pela sua humildade, pelo exercício do seu ministério e, ao mesmo tempo, uma autoridade que é respeitada, porque
coloca o Papa Francisco como um Papa inovador. Então, cada um sempre vai complementar. Cada Papa teve a sua contribuição para trazer com que Deus fosse alcançado pelos fiéis, não é? E aí o Papa Francisco é inovador porque aqueles temas que muitas vezes os papas não falavam, não é? Como a questão da ecologia, a questão de inovar lá na Cúria Romana, pela primeira vez coloca uma mulher para estar à frente de um dicastério. Então o que é um dicastério? É como se fosse um ministério. E aí se tem esse reconhecimento da parte das autoridades políticas em todo o mundo. Você vê, no domingo mesmo, né, um dia antes dele falecer, ele atendeu em audiência o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Pence, né? Isso. Ele, que inclusive é um católico convertido, recém-convertido. Recém-convertido. Inclusive, tem uma história muito bonita, eu estava vendo um dia desse no Netflix, a história do filme sobre a vida dele, acho que foi lançado em 2019 ou 20. Ele ainda não era presidente, vice-presidente, né? E é uma história de muita superação. E o Papa Francisco traz essa admiração por parte das autoridades políticas do mundo todo. E quero também destacar o fato do Papa ser um chefe de Estado. Então, antes também de ser um líder religioso, que tem essa grande diferença, existe inclusive aqui no Brasil hoje, um acordo chamado Brasil Santa Sé, que ele foi feito ainda no governo Lula II, se eu não me engano, em 2012 ou 2013, não sei especificamente a data, mas cria essa relação do governo brasileiro com a Santa Sé. O que é a Santa Sé? Vamos dizer que é o país, é um Estado do Vaticano, e a cidade do Vaticano é a capital da Santa Sé. Então o Papa é um chefe de Estado. Evidentemente que a grande maioria do reconhecimento por parte de políticos em relação ao que ele fez e o que ele representa para a sociedade no mundo todo vai além do ser um chefe de Estado, né? Mas ele é um chefe de Estado. Você pode pensar assim, a Igreja Católica, isso, aquilo, mas a sede da Igreja Católica é um país, o líder da Igreja Católica é um chefe de Estado do menor país do mundo. Então, o reconhecimento de lá, esses dias mesmo, já enfermo, acho que semana passada, o Papa Francisco atendeu o rei Charles, que é interessante que ele é o líder da Igreja Anglicana. Você sabe que no século XVI se criou-se a Igreja Anglicana, o rei Henrique VIII da Inglaterra criou uma igreja, se tornou soberano daquela igreja e sempre o monarca inglês é representante da igreja do país dele, né? Então, no caso, o rei Charles. Uma coisa que é interessante a gente lembrar, na coroação do rei Charles, fazia séculos não ia um bispo católico, e foi um cardeal lá inglês para a coroação, a posse não, mas a coroação. Então a gente vai vendo o significado que o Papa tem como autoridade política, mas também religiosa, e o rei Charles foi atendido pelo Papa já convalido, já enfermo, né? Tinha já retornado do hospital, mas ele foi atendido pelo Papa. Aproveitando que o senhor está falando de líderes religiosos, né, eu quero pegar aqui, a gente entrevistou o bispo diocesano. Aqui o vice-presidente, né, pronto, sendo atendido pelo Papa. Isso foi domingo, né? Isso aconteceu domingo. Domingo, antes desse momento. É isso, um domingo de Páscoa. Inclusive há relatos que ele tinha sido orientado foi desmentido pelo Vaticano, a produção estava falando, ia falar que estava circulando nas redes sociais que a equipe médica tentou que ele não andasse entre os fiéis no Papa Móvel, mas o Vaticano disse
que teve o consentimento. Então isso mostrava uma melhora significativa do Papa. Ele andou entre os fiéis no Papa Móvel, ele que já não estava mais se locomovendo por causa da sua artrose, né? Sim, já muito avançado. Tem um então, problema no para joelho. não ter que operar, ele não queria passar por uma nova cirurgia, não queria uma nova anestesia, ele optou por ficar na cadeira de roda. Então todas as aparições do Papa recentemente que a gente via era na cadeira de rodas. Ele que já tinha dito que não gostava de ser visto, né, em cadeira de roda, mas precisava cumprir com o seu trabalho na fé e era sempre visto nas últimas aparições na cadeira de roda. Eu quero que a produção coloque aqui para a gente. Nós entrevistamos o bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, Dom Agamenilton, durante a missa em sufrágio à alma do Papa Francisco. Inclusive o senhor também estava presente junto ao bispo. Vamos ver o que o bispo falou a respeito do Papa Francisco. Coloca a imagem para a gente, por favor. O Papa Francisco, como qualquer Papa, é sempre um presente, é sempre um dom de Deus. E cada Papa traz algo de bom. Ele prossegue o que o seu predecessor iniciou e ele vai alargando, vai abrindo. Então cada um traz a sua bondade. O Papa Francisco nos trouxe a alegria do Evangelho. O Papa Francisco nos trouxe a alegria de sermos seguidores de Jesus Cristo. O Papa Francisco nos mostrou o que é essencial na vida cristã e também na vida de um bispo, de um padre, de um católico empenhado. O legado de Papa Francisco, quantas coisas poderíamos dizer? O legado da simplicidade, da ternura, da misericórdia, da acolhida, de viver sem preconceito, de viver no respeito a todas as religiões, a todas as pessoas, independente dos seus adjetivos. O legado da solidariedade, o legado do empenho pela paz. E todos esses adjetivos, essas palavras, poderíamos resumir aqui. Hoje foi muito feliz a colocação do arcebispo de Goiânia, Dom João Justino. O legado que Papa Francisco nos deixa é do Evangelho. Esse é o legado. O Evangelho de Jesus Cristo, do jeito que lá está. Jesus com as pessoas, Jesus manso, pobre, Jesus humilde, Jesus da paz, Jesus que mostra o caminho, Jesus que é remédio. Jesus, o Evangelho. Esse é o grande legado. Então, a fala do bispo, do Agamenilton, bem contra o que o senhor bem colocou aqui para a gente, padre, esse legado grandioso de amor, de ternura, esse legado do Evangelho que o bispo, que o Papa nos deixa. Que o senhor comentasse um pouquinho aí a fala do bispo, que é basicamente aquilo que o senhor já tinha nos colocado. É interessante que o Dom Agamenilton, nosso bispo, ele coloca até um pouco do parafrasear o Dom Justino, que é o nosso metropolita. Então, o que quer dizer isso? Existe na Igreja Católica, em cada divisão das dioceses, chamadas províncias. Então existe uma diocese metropolitana, que é a Igreja Mãe, a maior, aqui tem o maior número de fiéis, geralmente é aqui está num grande centro urbano, e as igrejas diocesanas são sufragâneas, né? Então o arcebispo, que é o nosso metropolita, então tem a Diocese de Goiânia, aí tem Diocese de Goiás, Diocese de Jataí, Itumbiara, São Luís de Montes Belos e a nossa Diocese de Rubiataba, Mozarlândia. Existe a província de Brasília, que é a Arquidiocese de Brasília, a sede, a referência, e aí tem as sufragâneas, quer dizer, as outras dioceses que é vinculada a ela, que é Uruaçu, a de Lusiânia e Formosa. Então essas dioceses juntas, duas províncias, compõem o regional centro-oeste das dioceses dos bispos, né? Então o nosso bispo aqui, o Dom Agamenilton, ele parafraseou o nosso metropolita, dizer que o Papa Francisco viveu o Evangelho. E aí o viver o Evangelho é pôr em prática aquilo que Jesus pede de todos nós cristãos. Todo batizado tem, antes de tudo, uma coisa chamada sacerdócio comum. Então, quando nós somos batizados, nós já, ao mesmo tempo, assumimos um sacerdócio, ou seja, uma vinculação com Deus, uma ponte com Deus. Apesar de que, com o tempo, não é, você vai vendo que cada um vai ter a sua vocação. Então, a vocação do sacerdote católico, que é para o santo sacrifício, ou seja, realizar o santo sacrifício da Santa Missa,
e acompanhar os fiéis, trazer os sacramentos, mas todo batizado em Cristo se torna sacerdote. O que quer dizer isso? Ele pode ter contato direto com Deus, porque ele foi, a exemplo do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão, ele foi ungido. E a palavra ungido significa escolhido, o escolhido. Então nós somos escolhidos para viver o reino de Deus, mas ao mesmo tempo também nós somos escolhidos para ter esse contato com Deus e Senhor, porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham contato direto com Deus só pelos sacerdotes da antiga lei. Então, o Dom Justino diz, o Papa Francisco viveu o Evangelho. Dom Agamenildo confirma isso, trazendo, antes de tudo, de que ele buscou pôr em prática. Então ele era o Papa. Nossa, eu estou poderoso porque eu sou o Papa. E as pessoas, não, é o contrário. Ele se fez como servo, e é isso que a gente tem que buscar fazer. Entendeu? Então, ele viveu o quê? Lavar os pés. Onde é que o Papa Francisco lavava os pés na Quinta-feira Santa, antes de ser lá na Basílica de São Pedro? Ele inova. Ele lava os pés, celebra a missa lá dos presos, lá do presídio de Roma. Então, ele fez o que Jesus fez, não é? Serviu, se curvou. Essa tradição do lava-pés é um sinal de humildade, padre? Demais, porque ele quis, vamos dizer assim, representar mais ainda, porque você imagina, quem está ali são apenados, são condenados, são pessoas que transgrediram a lei da nossa sociedade. Mas aí quem é que tem que olhar para eles com amor? O Papa olhou porque o Papa representa Cristo. Como nós, sacerdotes, representamos Cristo. Como o bispo aqui, o nosso Dom Agamenildo, representa Cristo. Então a gente tem que buscar sempre, do legado do Papa, isso, viver o Evangelho. Claro que a nossa referência é Cristo, mas o Papa, ele é a referência sacerdotal, ele é o pontífice, que significa aquele que cria pontes. Ele criou a ponte até aqueles apenados lá em Roma. Quantos anos do pontificado dele, ele só ia para lá, no presídio, na Quinta-feira Santa, ele ia no presídio. E a gente tem que passar a olhar para as pessoas com um olhar de amor. Pode ser que alguém que esteja ali que não queira mudar, mas pode ser que o fato do Papa ir lá, o padre pregar, levar Cristo ao outro, ao sem moradia, sem, vamos dizer assim, dignidade, que tem a partir do olhar de amor a alguém, principalmente aquele que é colocado, excluído da sociedade. Nesse caso, estamos falando dos presos, né? Então, alguém olha para eles com amor. Pode a pessoa não mudar, mas muitos ali mudam porque sabe que alguém olha por eles. E Deus olha para todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que ele vai dizer numa citação bíblica? Ele vai dizer que Deus faz chover sobre bons e maus. E tem hora que Jesus disse assim, se vós que sois maus, se um filho pede um pedaço de pão, você vai dar uma cobra para ele? Não. Então, amai. É o que o Papa Francisco fez. Amor. Agora, padre, eu quero chamar a imagem que estava passando aqui ao fundo. Essa imagem que a gente está vendo é a imagem já de hoje, né, da missa de Ezequiel, que aconteceu hoje em 8 horas da manhã, horário de Roma, e aqui no Brasil, às 3 horas da manhã. Então a gente vê as primeiras imagens, mas eu quero chamar a imagem lá da Praça de São Pedro, uma imagem muito emblemática, né, que marcou a pandemia, onde o Papa Francisco rezou uma missa solo, né? A igreja tem 2 pontos altos da sua fé, da vivência do Evangelho, que é a Páscoa e é também o Natal de Jesus, né? O nascimento de Jesus. E nesse momento aqui, o Papa, fora de uma dessas datas, rezou a missa e concedeu aos fiéis. Eu queria que o senhor falasse o perdão, né? Que tem um nome aqui, não me recordo agora, padre, extrema-unção. Não, isso aí era uma chama-se indulgência, né? Indulgência. Ele concedeu indulgência nesse dia. Foi um momento de
de oração, não foi nenhuma missa, mas ele foi um momento de oração, depois tem outro momento que ele pega o Santíssimo Sacramento e dá a bênção. E essa imagem é bem emblemática, porque você vê que ele não tinha ninguém aí, né, na praça, só ele. Certamente só quem estava filmando e distante dele, mas para dizer que ele estava só aí. Mas todos os cristãos católicos no mundo, né, são 1 bilhão e 300 milhões de católicos no mundo, estavam voltados a olhar aqui. A gente estava todo mundo em casa trancado desse tempo, né, na pandemia. Mas a oração desse homem que buscava ser pontífice, criar pontes entre nós e Deus, foi escutada por Deus. Esse crucifixo aqui, não é que foi tirado de uma igreja em Roma, e ele é secular, tem vários séculos esse crucifixo, e teve um período... O canto esquerdo, a gente já vai ver na imagem, que o padre chama a atenção, está no canto esquerdo da sua imagem aqui no aí. esquerdo, né? E esse crucifixo, você sabe que ele foi usado em períodos de pragas que tiveram em Roma, e rezavam sobre ele e esse aqui que o padre está falando. E aí ele foi tirado lá da igreja, o Papa mandou trazer para o Vaticano na época para fazer um momento de oração em unidade com todo o mundo, ele sozinho, mas todos estávamos voltados a ele e intercedendo, né? Claro, aqui está um crucifixo, não foi o crucifixo que acabou com a pandemia, mas a gente, ao volver o olhar sobre a cruz de Cristo, uma cruz que o povo no passado rezou para se pôr fim a uma praga que se teve, não é? Então, uma epidemia, se eu não me engano, que teve na época, Jesus olhou com misericórdia. Então, ao olhar para o crucifixo, a gente vai ter sempre a ideia de que ali está a nossa chaga, nossas dores. No tempo da pandemia, quantas pessoas que olharam para esse crucifixo e estavam sofridas, com um pai, com uma mãe que estava entubado, com um pai, com a mãe, com um filho que morreu por causa da pandemia, um avô, uma avó. E aí, lembra, na cruz, ali está nós, nosso sofrimento, o sofrimento daquelas pessoas. Então, essa cena foi muito emblemática e mostrou a busca do Papa de pedir a Deus, junto conosco, para que fosse findado aquele período tão tenebroso na história da humanidade, que nós todos passamos por isso. Deixa eu só agradecer aqui, padre, a quem ajuda a gente a estar aqui, essa transmissão hoje, os nossos patrocinadores. Coloca na imagem, por favor, para a gente. Agradeço aqui ao Nenecas Lanches, né? Muito obrigado ao Neneca, um lanche maravilhoso, então super indico para você, de salada de muita qualidade, tem espetinho, um momento para você e com a sua família, lugar agradável. Agradeço também a Discotel Eletro, nossa companheira e amiga, sempre está com a gente. Discotel Eletro com móveis eletrodomésticos de muita qualidade. E agradeço a Padaria Pandela. Um abração para Meire, proprietária lá da Pandela. Inclusive, a gente foi lá tomar o café da manhã hoje, padre, antes de vir aqui para essa transmissão. A gente só pecou em não convidar o padre para ir com a gente, né? E eu tenho que ir lá conhecer a Padaria Pandela. Eu conheço das redes sociais com vocês mesmo, mas já me falaram muito bem de lá. Padre, agora eu quero colocar aqui que alguns fiéis, né, também falaram, né, a respeito do Papa durante a missa que nós estivemos, né, a missa em sufrágio à alma do Papa Francisco. Vou chamar aqui os fiéis que falaram a respeito do Papa. Tem aqui o Eliclei, ele que é professor, e falou também a respeito da morte do Papa e de tudo que o Papa simbolizou durante esses 12 anos que esteve à frente da Igreja Católica. Coloca a imagem para a gente, por favor. Como todos sabem, né, o Papa Francisco é um dos sucessores de Pedro, o representante maior da Igreja Católica aqui na Terra, e é um Papa que representou muito para nós que somos católicos, pois por meio dele ele revolucionou muita coisa na Igreja, enfrentou diversos desafios e lutava constantemente por uma mudança, por uma revolução que pudesse ainda assim ser uma Igreja cada vez melhor. Como todos sabem, perfeito. O Papa Francisco é um dos sucessores de Pedro. Alon, que é vereador também em Mozarlândia, também professor católico. Muito também, atuante, né? Atuante também. Falou também a respeito da morte do Papa Francisco e de todo o que ele simboliza, tudo que ele foi para a igreja durante esses 2 anos e continua sendo, né? Ele deixa um legado, padre. Coloca a imagem do professor Alon, por favor, para a gente. Papa Francisco nos representa um ser, né, tão especial,
né, para nós católicos, para nós brasileiros, o quanto, né, um respeito. E ele nos mostrou com aquele coração tão sereno, com aquele coração tão brando, sabe, a importância, né, de seguir Jesus, a importância de colocar no caminho para seguir a Deus. Então, assim, eu sempre olhava, né, o pronunciamento dele, ele tão assim, sábio, falando com a nossa juventude, né, aquele coração tranquilo, que a juventude, ele é o Papa da juventude. Então, assim, falando, jovens, Jesus está com vocês. E, assim, essa partida dele, né, essa Páscoa dele, foi bem na época da Páscoa, a gente vê aí o quanto ele foi graciado, né, ficar do lado de Jesus, junto com Deus, nesse momento. E ele nos traz, assim, sabe, aquele amor verdadeiro, amor de coração, que tem amor pelo seu, né, pelos seus cordeiros, porque ele sempre nos mostrou isso. Então a perca dele para nós é muito, a gente fica muito triste, mas também no mesmo tempo a gente fica muito feliz por saber que teve ele praticamente, eu acho que 12 anos, né, aí nos mostrando, nos caminhando aí na presença de Jesus Cristo. Então, assim, que hoje, né, estamos tristes, mas ele está feliz do lado do Pai, do lado de Jesus. E, assim, gratidão muito por ele nos inspirou, né, nesse caminho de fé, né, nós católicos, nós que sempre está aí buscando a Deus e Jesus. E, assim, uma perca irreparável, mas que ele está em paz, né, fez a parte dele aqui, né, nos levando, mostrando o caminho de Deus e Jesus. Então, uma perca muito grande, mas com todo o nosso amor e carinho. Papa Francisco, obrigado pela sua, estar sempre aí conosco, sempre nos mostrando o caminho certo que é Jesus. Papa Francisco. Então, os fiéis, padre, os fiéis católicos ficaram muito tristes, né, com a partida do Papa Francisco, ele que durante os 12 anos que esteve à frente da igreja, construiu um elo muito grande. E eu faço aqui uma pergunta para o senhor. O número de fiéis católicos cresceu exponencialmente nos últimos anos, padre. Cresceu bastante, foi um número assim muito significativo. O que deve, padre, eu pergunto para o senhor, esse crescimento tão grande na fé católica? Saiu esses dias justamente tipo censo, né, da Santa Sé, e aí colocou isso, que se teve um aumento quase, não é, hoje nós chegamos quase 1 bilhão e 400 milhões, próximo disso. E aí se teve um crescimento maior do número de católicos em países que têm grandes taxas de natalidade, em regiões. O sul do planeta, o hemisfério sul, se tem um crescimento muito grande em relação à conversão e batismo de novos cristãos, no caso de crianças também, né? Mas a África e a Ásia são referências em relação ao crescimento e a conversão de novos cristãos católicos. O que isso poderia ser? Por exemplo, também há registros, por exemplo, agora no sábado santo, da vigília de Pascal, de um crescimento de novos católicos na França, que sempre foi uma referência mundial do catolicismo. A França e Espanha são os países da Europa, Itália, que mais viveram de maneira fervorosa o cristianismo católico. E aí o que é que acontece? No tocante a esses países da Europa que mergulharam no chamado racionalismo, ou seja, eu me coloco muito por mim mesmo, eu não preciso de Deus, então eu raciocino e penso que a minha vida é eu que tenho que fazer, decidido, não preciso de doutrina, não preciso de regras. E aí com o tempo, e os jovens agora estão ficando no vazio, porque não se tem respostas para tudo. E aí o vazio necessita de algo que preencha, e aí entra a fé, a doutrina e a espiritualidade. Então, no caso da Europa, que é um país, um continente, aliás, que busca agora voltar-se novamente para Deus, porque eu tive na Suíça 2 vezes,
E fiquei impressionado, já cheguei a falar em homilias minhas, com a qualidade de vida da Suíça. É uma coisa que não existe pobreza. Não existe. Isso aí é uma coisa que é fato. Então, a pessoa que trabalha como diarista, empregada doméstica, quem trabalha como piloto de empilhadeira, quem trabalha em mercado, o vendedor, o que for, todos têm dignidade. Mas aí é um dos países que mais tem o alto índice de suicídio. Por quê? Porque tem de tudo. Tem escola boa, tem saúde, tem casa boa, tem lazer, mas falta o principal. Então, assim, eu falo que as pessoas estão com sede de Deus. O racionalismo vai responder tudo. E aí a gente coloca também a Ásia. Filipinas, por exemplo, é um dos países que mais tem católicos no mundo hoje. Eu acho que ele só perde para o Brasil, na quantidade de fiéis. Na África é uma coisa assim, impressionante. Na Vigília Pascal em toda a França foram mais de 10 mil pessoas foram batizadas. Para o país é pouco não, porque é um país que passava por Revolução Francesa, que buscou se ter o iluminismo e um racionalismo extremado. Você foi professor, sabe disso. E se criou também uma desconstrução de Deus, da fé, porque dizia que a razão é que deve dominar tudo. Então não precisamos de Deus. Então eu acho que a Europa está voltando-se novamente para a fé, e a África, a dor, o sofrimento, o vazio nos leva a algo, a gente quer algo. Eu tinha um professor que ele dizia que Deus não existia, no curso de História, né? Não no curso de Filosofia e Teologia, mas no curso de História. Ele dizia a causa das causas, mas é Deus. A causa das causas é Deus. Então, a resposta que eu trago, uma análise que eu faço, é de que as pessoas estão com sede da transcendência. O que é transcendência? Que vai além de nós. E o Papa Francisco refletiu muito isso. Viver na humildade. Está morando, você vê tudo bonito aqui do Vaticano, né? Tudo bonito. O Papa é rico, o Papa tem não sei o quê. Você vê agora na Ucrânia, esses dias o Papa mandou não sei quantas ambulâncias novamente para ajudar na Ucrânia. Sempre tem mandado ajudas humanitárias para a Ucrânia, para a faixa de Gaza. Nós tivemos esses dias, domingo, na sexta-feira santa, a gente manda as ofertas de todo o mundo. Só para me contextualizar aqui, padre, o que o senhor está falando, as imagens que você está acompanhando aí de casa, você que acompanha a gente, é da missa de Ezequiel, que aconteceu hoje, a missa Ezequiel, né, que aconteceu hoje às 8 horas da manhã, lá em Roma, Roma. Aqui no Brasil aconteceu às 3 horas da manhã. Lembrando que ele mudou, né? Ele pediu que esse rito fosse diferente, né? Esse rito é diferente do que foi com os outros papas, né? Então as imagens que a gente acompanha é de essas, são 7 missas, né, padre? Aconteceram 7 missas, essa é apenas a primeira. A gente vê aí o Papa Francisco, né, sendo já o corpo do Papa Francisco sendo carregado, né? E nesse momento haviam 20 mil pessoas, entre convidados, imprensas do mundo inteiro. Inclusive o caixão, né? A imprensa chamou a atenção para isso durante a semana, um caixão bem mais simples do que os outros papas usaram, né? Isso mostra então sinal de humildade, né? Inclusive até a autoridade ortodoxa estava nessa missa em questão, padre. Eu queria complementar também uma ideia de como também eu sou historiador, de destacar, por exemplo, o rito Ezequiel de um papa. Ele era muito pautado também num histórico de tradição antiga. Vocês sabem que a Igreja Católica, ela surge do próprio Cristo. E até 313 ela não tinha liberdade de exercer a sua doutrina. Era perseguida, mortos os cristãos, jogados no Coliseu. E em 313 a mãe do imperador Constantino, ela se converte, anos antes, aliás, e ela convence de Constantino, ele vence uma batalha e atribui a Jesus Cristo a vitória dele nessa batalha, e ele permite o chamado Edito de Milão, em 313, que o cristianismo seja
praticado de maneira livre, não mais perseguia. Ok, e aí o que se aconteceu? Se com o imperador Teodósio, 391, isso quase 100 anos depois, né, ele depois pensa, nossa, os cristãos eles crescem, como você falou há pouco tempo, está crescendo o número de católicos no mundo. E aí eles crescem lá naquele tempo, é melhor a gente se unir a eles, não tem sentido perseguir a eles. E aí é dado fim o politeísmo, ou seja, a adoração de vários deuses, na sociedade romana. E aí o que é que eles fizeram? Abraçam o cristianismo, e o cristianismo se torna a religião oficial de um Estado, vamos dizer, de uma estrutura estatal que é o Império Romano. E aí o cristianismo passa a ter o nome igreja, que vem do grego eclésia, católica estava no mundo todo, Roma dominou todo o mundo antigo. Apostólica, ela veio dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os 12 apóstolos. Teve Judas que traiu Jesus, mas depois a invocação do Espírito Santo continua a sucessão apostólica com a escolha de Matias para ficar no lugar de Judas, e aí na sequência depois os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, e a gente sabe que o sucessor de Pedro só existe um, que é o Papa Francisco. Dom Agamenilton é bispo aqui, então ele é sucessor dos apóstolos. E aí o que é que eu quero enfatizar aqui da questão da história, né? O caixão do Papa Francisco é muito simples. Então, a igreja passa a estar vinculada, apadrinhada, de certa forma, de perseguida, ela agora passa a integrar o Império Romano, a fé dela. E aí se tem toda uma cultura que vai se assimilando. Nós somos pessoas que assimilamos cultura, principalmente entre povos diferentes. Então, se criou também essa ideia. Então, a exéquia de um Papa, ela se coloca como se fosse também parecido como era dos reis. Então, o Papa Francisco, a gente não pode chegar a dizer assim, então os papas anteriores não mudaram isso. Não, o Papa quis simplificar mais. Então, cada Papa dá a sua contribuição, para não se pensar, às vezes, também que, nossa, porque os outros foram tão suntuosos e tudo. Era uma questão cultural, de tradição, e o Papa Francisco quebra esses paradigmas para dizer, não, eu acho que poderia ser mais simples, o tempo mudou, a gente está, entendeu? Então, é nesse aspecto de simplificar e ter o caixão mais simples. Isso é bonito também, né? Então, mas eu quero dizer isso para não ficar aquela ideia de que os outros não fizeram bem, não fizeram o Papa, o correto. O Papa Francisco simplificou mais, é a época, né? E aí tem essa ideia também, Alice, acho que é até interessante a gente falar aqui, essa ideia também de que a igreja é muito suntuosa, você vê isso tudo aqui, isso não tem dono, o Vaticano não tem dono, é um patrimônio da humanidade. Tem umas ideias, às vezes, de pessoas que chegam e dizem assim, devia vender tudo que tem no Vaticano, dar aos pobres e tudo. Olha, a Igreja Católica é a instituição, a maior instituição de caridade do planeta Terra, não existe nenhuma maior do que a Igreja Católica faz. Então, esse patrimônio que se tem aí é um patrimônio de cultura, não tem dono, não tem lógica isso. Você chega lá em Roma, você vai lá no Museu do Vaticano, você fica pensando, nossa, eu acho que só pode superar ele o Museu do Louvre em Paris, que é um museu gigante também. Mas está ali, é patrimônio histórico, O Papa morreu, estamos vendo a exéquia dele aqui. Ele levou o quê? Fica para a posteridade o histórico de vida dele, o legado de vida dele ministerial para nós, os padres, para todos os fiéis católicos. Tem vários padres acompanhando a gente. O padre Ítalo está lá acompanhando a gente e mandou um forte abraço para o senhor. Está gostando muito dessa cobertura, né, que a gente está aqui realizando da morte, né, e de todo o rito que precede o sepultamento do Papa. Padre Ítalo é um padre maravilhoso, né, foi padre de Nova Crixás, fez um trabalho bonito lá, e agora também está fazendo um trabalho belíssimo em Martin-Champ. É um padre muito dinâmico. Você acha que você conheceu o Padre Ítalo lá também, né? Então, um grande abraço, Padre Ítalo, e é uma alegria a gente estar aqui partilhando juntos. Qualquer coisa, o senhor manda aí uma informação nova, boa para a gente. O Papa que será sepultado
em Santa Maria Maior, né? Medjugorje. É Maggiore. 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 Maior. É. Em latim? Em italiano. Italiano. Santa Maria Maggiore, que é uma igreja que foi feita, é interessante a gente destacar, Santa Maria Maggiore, ela foi feita no monte, em Roma, e era de um sonho que o Papa teve, e de Nossa Senhora dizendo que ia fazer nevar em pleno verão romano, naquele monte, Esquilino, né, o Monte Esquilino. E aí nevou. Se você tiver oportunidade de um dia arrumar alguém que está me vendo, no verão de Roma é igual o nosso aqui de Mozarlândia, é de acabar o pique de Goiás mesmo, o verão em Roma. Quente. Nossa Senhora, igual a gente aqui, abafado. Abafado, mas tem um pouco de umidade porque é próximo do mar, né? Mas aí nevou naquele monte. E aí o Papa, ela pediu para fazer meteorologicamente impossível Não, de é acontecer. impossível, foi um milagre. E aí foi construída essa igreja em homenagem a Santa Maria Maior, nesse Monte Esquilino, e é hoje essa igreja. E aí ficou chamado como Nossa Senhora das Neves, é inclusive a padroeira da minha capital, da minha terra, de João Pessoa. Nossa Senhora das Neves, em homenagem lá, porque os portugueses chegaram em João Pessoa, na Paraíba, em 1585. E aí fundaram a cidade de Nossa Senhora das Neves, porque foi no dia dela, dia 5 de agosto, que é comemorado o dia de Santa Maria Maior, Nossa Senhora das Neves. E aí a capital da Paraíba chamava-se Nossa Senhora das Neves. Depois o rei Dom Sebastião de Portugal morreu e assumiu o rei Filipe da Espanha, ficou rei chamado União Ibérica, Portugal e Espanha, um rei só. E aí João Pessoa ficou com o nome depois de Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Então tem é importante a gente destacar esse lugar onde o Papa vai ser sepultado, pelo carinho que ele tem à Virgem Maria e também o significado dessa igreja. E, inclusive, o Vaticano divulgou que o sepulcro dele já estava sendo construído há mais de 3 anos em segredo, né? Então era realmente um desejo dele ser sepultado neste local. Neste local. Ele que era muito devoto, né? Fiel de Nossa Senhora, todos os dias ia a capela Santa Marta, da Santa Marta. Isso, para expressar a sua devoção a Nossa Senhora. Ele se ajoelhava, era uma cena que a gente já era adaptado, acostumado a ver, padre, a rotina do Papa e expressar a sua devoção a Nossa Senhora. E é importante destacar o que é devoção a Nossa Senhora. Você está adorando aquela mulher, a mãe de Jesus? Não, devoção é respeito, é carinho, é se apossar daquilo que a mãe de Jesus pode trazer para a gente. O que é que a mãe de Jesus pode fazer por nós? No mínimo, pedir por nós a Jesus. Ah, mas eu posso pedir pessoalmente a ele. Peça, mas aí pedir na mãe tem um reforçozinho, porque se a gente se lembrar da cena das bodas de Caná, ele disse, não, minha hora não chegou. Certamente Nossa Senhora olhou para ele, né, e disse assim, será? Aí disse, fazer o que ele vos disser. Que filho nega um pedido de uma mãe, padre. Não. Só que eu lembro, não é ela que realiza milagre, não é ela que, mas ela é intercessora, ela pede por nós também. Então você pode lembrar aqui o do Alto da Compadecida, né? O filme do Alto da Compadecida, sempre a Compadecida pede por aqueles que são devotos dela. E aí o Papa Francisco não deixa de ser esse fiel devoto da Virgem Santíssima. Tinha carinho também a Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira. Então você está acompanhando as imagens, né, da missa Ezequiel do Papa Francisco, ele que morreu aos 88 anos, né, em virtude de um AVC. Já foi divulgado, né, pelo Vaticano, o laudo de morte do Papa. Antes tinha, não sei se ainda tem o ritual das 3 marteladas na testa. Não tem mais, ele foi tirado esse ritual, devido também à questão do desenvolvimento da medicina, né? Então o ritual era para ter uma certeza mesmo que a pessoa faleceu, óbito. Né? Do óbito. Agora o laudo de óbito já confirma, né? Ele teve um AVC, mas ele já vinha já com o seu estado de saúde se deteriorando já com o tempo, né? Ele que teve uma bronquite aguda, vinha sofrendo com uma artrose muito forte. Nas últimas imagens que a gente vê do Papa Francisco, eu vou pedir imagens do Papa Francisco para me chamar a atenção a esse detalhe. Ele vinha usando, né, tomando as medicações
o corticoide, a gente Corticoide. percebe que o rosto dele já estava bem mais inchado, em virtude, está aí a imagem a gente mostrando, em virtude, essa já é a imagem desse domingo, Foi né? domingo. Da missa de Páscoa. A gente percebe o rosto bem inchado, já mais pálido, abatido, em virtude dos corticoides que ele estava tomando por conta do tratamento, padre. Isso, é interessante a gente também enfatizar de que aquele ditado popular, né? Para morrer basta estar vivo. Então, por mais que o Papa estivesse passando por esse processo de tratamento, mas aí, tanto eu, você, qualquer um dos que estão nos acompanhando agora, podemos ter um AVC, decorrência de alguma coisa, às vezes que a gente nem está sabendo, né? Então, o Papa foi acometido desse AVC e, consequentemente, deu a parada cardiorrespiratória e ele não resistiu. Mas você vê aqui, ele estava bem falando, isso aqui foi domingo, essa imagem que vocês estão vendo, ele com o vice-presidente dos Estados Unidos. Então, assim, para morrer basta estar vivo, né? Claro que ele estava convalido, mas não se esperava assim, repentino, né? Agora, deixa eu deixar um abraço ao pastor Clênio, que está acompanhando a gente, pastores evangélicos aqui acompanhando, né, essa transmissão. E eu quero colocar também aqui o pastor Gil Marcos, ele que é presidente da Igreja de Cristo, ele gravou um vídeo para o Goiás em Alerta durante a semana, falando a respeito da morte e do que simbolizou, né, o Papa Francisco, não só para os católicos, mas também para os evangélicos. Coloca no vídeo. Olá, eu, na qualidade de pastor, nós damos as nossas condolências à cristandade católica pela passagem do Papa Francisco, líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós entendemos que o Papa Francisco lutou para o bom diálogo interreligioso com nós evangélicos protestantes, com os muçulmanos, com os judeus, com aqueles que professam a religião hindu, religião budista, com os ortodoxos e também com aqueles que não possuem nenhum credo religioso. Nós entendemos também que o Papa Francisco deu destaque àqueles menos favorecidos, era contra a guerra, deu destaque para a interrupção imediata da guerra. Então nós entendemos também que o Papa Francisco defendia um dos concílios mais importantes da Igreja, que é o Concílio Vaticano II, que entende que nós evangélicos não somos hereges, mas sim irmãos separados. Então ele sempre defendeu isso. Então era bom no diálogo, então sempre buscou, de alguma forma, apesar da sua posição, ser um pastor simples. Então isso é um lema que nós devemos trazer para nós. Apesar da posição, nós somos servos e nós devemos cumprir a simplicidade do Evangelho. Apesar das discordâncias teológicas e eclesiológicas que a gente tem, mas nós reconhecemos que foi uma pessoa que de alguma forma contribuiu para a fé de milhões e milhões de adeptos católicos e também foi uma figura em destaque, exemplar, que sempre buscava o diálogo, a paz e também sempre buscava fazer pontes com aqueles que pensam diferente. Então, na qualidade de pastor, nós damos as nossas condolências à cristandade católica, que Deus console o coração de todos e nós reconhecemos que o papel de um líder religioso, apesar das diferenças, sempre é construir pontes, sempre construir diálogo, buscar estar sempre à frente do nosso tempo e buscando soluções para os problemas cotidianos da sociedade. Então, nós deixamos as nossas condolências, que Deus console o coração de todos os católicos e aqueles que admiravam o trabalho do Papa Francisco e também aqueles que buscam um mundo melhor. Deus abençoe e um abraço para todos, que a paz de Jesus esteja sobre vossas vidas. Da Igreja de Cristo, né? Esse foi o pastor, presidente da Igreja de Cristo, Gil Marcos, aqui de Araguapaz e também de Mozarlândia, ele falando, né, a respeito do Papa Francisco, e ele colocou bem, o padre, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso,
E o Papa Francisco sempre procurou, né, fazer um elo, aproximar das outras igrejas, das outras fés, né, desses outros pensamentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dessa fala do pastor Gil Marcos. É muito interessante o Papa Francisco, ele dá continuidade a um início de diálogo muito bom, começado pelo Papa Bento XVI com as outras religiões. Principalmente como o pastor Gil, inclusive mando um abraço a ele, é uma pessoa muito amiga, querido, muito atencioso, o pastor Gil, e que ele colocou muito bem em relação à questão do Papa Francisco de buscar fazer, inclusive, eu complemento o pastor, de que o Papa Francisco fez a função dele, fazer ponte, ele é pontífice, o pontífice Papa Francisco. Então ele fez essa ponte entre as religiões, o respeito, o diálogo interreligioso muito bom. É interessante enfatizar isso, que o Papa Francisco ele defendia muito as outras crenças, a liberdade religiosa. Então, um grande abraço ao pastor Gil, pastor Clênio, lá de Araguapaz, né, e a mãe Erondina, que estavam acompanhando. Foi muito boa a colocação do pastor Gil. Nos coloca, não é, como irmãos separados dos evangélicos protestantes, né, que coloca nesse sentido. Mas quem é o foco da nossa fé? É Cristo. É isso que o Papa Francisco enfatizava. Se tinha muitas colocações em relação ao Papa Francisco, muito fake news, muita injustiça em relação ao Papa Francisco, porque ele buscava ter esse diálogo de respeito com os que eram de outra fé. O Papa Francisco foi o primeiro Papa aí lá nos Emirados Árabes, ele foi no Iraque, uma minoria cristã. Ele buscou ter diálogo também com os hinduístas, com os budistas, não no sentido de querer catequizá-los, mas de respeitar a fé do outro e de que o outro alcance a Deus. Então é muito interessante a gente olhar para o outro com o olhar do respeito, olhar para o outro com o olhar de que ele é reflexo de Deus, e a gente põe em prática aquilo que é de bom que vem na doutrina do outro. Então, parabéns ao pastor Gil por essa colocação, esse testemunho em relação ao respeito e acolher também, em nome dos católicos aqui de nossa paróquia, aqui de Mozarlândia, até em nome do nosso bispo também, as condolências da parte da comunidade evangélica da Igreja de Cristo. Eu quero pedir agora a produção para colocar aqui que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou nas suas redes sociais. Há pouco eu coloquei o que o Caiado havia colocado, né? E eu vou colocar o que o presidente da República deixou aqui. A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio, a união onde havia a discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados. Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas, e sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos, as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Nas vezes que ele se refere a ele, sim, e a Janja, a primeira-dama, fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, podemos compartilhar nossas ideias de paz.
igualdade e justiça. Ideias de que o mundo sempre precisou e sempre precisará. Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreto luto de 7 dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações. Então, essas foram as colocações do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O que o senhor achou, padre, aqui da colocação do presidente Lula? Muito boa, principalmente quando ele coloca de que o mundo perde uma pessoa que pedia pelo próximo, que respeitava o próximo, que sempre olhava pelos mais pequenos, pelos mais simples, né? E atencioso, né? Sempre muito atencioso, carinhoso. Tem até, me vem na mente agora também, do dia que o Papa bateu na mão da senhora lá, porque ela puxou, eu acho que ela movida pela emoção, naquele dia ela puxou o Papa de uma força e quase que derrubava ele. Não sei se você recorda daquela cena. Sim. Que o Papa bateu assim na mão dela. E aí isso coloca-se também a questão da humanidade, né? Então você às vezes tem uma reação que vem do seu instinto e depois ele chama aquela mulher e ela depois tem uma audiência, ele pede desculpas, pede perdão a ela também. Eu vi também ontem um deputado, não sei se vocês viram, de São Paulo, uma vez, acho que em 2022, ou foi 21, ele falou tão mal do Papa na Assembleia Legislativa de São Paulo e tudo, e depois ele foi a Roma e pediu perdão ao Papa, pessoalmente ao Papa, e o Papa deu o perdão a ele. É um homem muito humilde, né? É um homem muito humilde e também era um homem convicto de suas fragilidades também. Agora, aproveitando aqui, eu quero pegar um dos tópicos que foi destacado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele fala que ele foi o Papa também dos jovens, né? A sua primeira visita, né, após ser eleito Papa, né, a sua primeira visita oficial foi ao Brasil na 28ª Jornada Mundial da Juventude. E um número muito interessante, o padre Lindenberg, para a gente colocar aqui, que o Papa reuniu na praia de Copacabana, segundo o Vaticano, 3,7 milhões de fiéis. E até hoje foi o maior público registrado, superando eventos como, por exemplo, o Réveillon de Copacabana, que é um dos mais procurados do mundo, shows internacionais. Então, o maior público que teve até hoje na praia de Copacabana foi durante a 28ª Jornada da Juventude, com o Papa Francisco. E nesse dia em questão, ele pediu aos jovens que fossem diferentes, que trouxessem a solução para os problemas do mundo. Então ele era um Papa também muito ligado à juventude, padre. Sim, eu tive lá naquela jornada, tive com o Papa daqui onde você está, tive essa graça de próximo, quando ele foi à favela da Varginha, e aí eu corri para ir lá para ficar perto dele, tive próximo, não consegui tocá-lo, mas numa distância muito, muito próxima, e era um homem que trazia uma aura diferente, encantador ele, e aquele momento trouxe certamente para ele também, mas para nós que estávamos lá naquele momento, eu já não era mais tão jovem, né? Tenho 42 anos, mas naquele tempo eu tinha o quê? Uns 30 anos, eu acho, 31, se não me engano. E aí o que é que acontece? Nós se sentimos entusiasmados de sermos luz, de levar Cristo ao outro, de sermos melhores, todos aqueles jovens. O que encantava também era as palavras dele, né? Recém-eleito Papa, a primeira viagem internacional dele, e também aquela multidão que superou até hoje todas as jornadas mundiais da juventude. Era como se fosse, porque ia ser em Guaratiba, outra parte do evento, a JMJ, e teve uma chuva grande e impediu de funcionar a segunda parte do evento lá, e foi tudo em Copacabana e correspondeu a 4 réveillões seguidos, com mais gente do que em Copacabana. Era toda noite uma média de 3 milhões de pessoas, 4 noites seguidas, noites seguidas lá em Copacabana. Então, até hoje acho que nunca superou nenhum público
que teve em Copacabana, como a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco. Então você continua acompanhando, a nossa transmissão caiu por um minutinho, padre, mas a gente continuou também no YouTube, no nosso site, a gente já tá de volta, né? O pessoal que está nos acompanhando, você está acompanhando a missa, né, Ezequial, né, um dos ritos, né, do sepultamento do Papa Francisco, que é cercado de muitos ritos, né, simbologia, o padre. Até então, há algum tempo atrás, os papas não expressavam, né, a igreja não trazia para a população, né, para os fiéis, que os papas estavam doentes. De um tempo para cá que começou a se falar, porque até então não tinha-se essas informações. Quando chegava a morrer um papa, as pessoas não ficavam sabendo o motivo. Mas agora, no caso agora mais recente, né, o Papa não escondeu em momento algum seu estado de saúde. Ele quis que todos os fiéis ficassem sabendo do que estava acontecendo. Então você acompanha aí a missa Ezequial. Agora eu pergunto para o senhor, padre, finalizando o sepultamento do Papa Francisco, começa-se todo, né, a organização para a escolha do novo Papa, né? Isso é uma necessidade evidente que a igreja vai ter que escolher um novo Papa. São 136 cardeais que estão aptos, né, com menos de 80 anos ao voto. Inclusive, 7 desses cardeais são brasileiros, né, que estarão lá e terão direito ao voto. Agora eu pergunto para o senhor, na sua opinião, alguma possibilidade de nós termos um Papa brasileiro, considerando que o Papa Francisco, né, Jorge Mário Bergoglio, foi o primeiro Papa sul-americano? Será que vem outro Papa sul-americano aí, padre? Olha, para complementar uma questão que você colocou aí, que é essa questão da fragilidade do Papa, de que ele é gente como a gente, né? Que você falou aí que antigamente o Vaticano não divulgava tanto isso. Isso começa com o Papa João Paulo II, que buscou, vamos dizer assim, humanizar mais a figura do Papa com o Parkinson, a doença de Parkinson que ele tinha, e declinou muito, né, o sofrimento do Papa São João Paulo II, e depois do Papa Bento XVI e com o Papa Francisco. Então isso já busca trazer também de que eles são como nós, né? Somos fiéis e eles, aos olhos de Deus, têm uma missão maior do que a nossa, mas são frágeis como nós. Isso é bom, para demonstrar que são nossos irmãos mais velhos, mas que passam também pelas dores e as chagas de Cristo, como nós passamos. Em relação a essa questão do conclave, né? Quer dizer, conchave, aqueles estão fechados para escolher o novo Papa. Nós temos aí esses 136 cardeais que são eleitores e aptos a votarem e serem eleitos Papa. Um Papa novamente latino-americano, um Papa brasileiro. Nós temos aqui, e a especulação está sendo grande também, em relação em torno do cardeal brasileiro, que pode ser também, né? Do cardeal Sérgio da Rocha, que é o primaz do Brasil. Por que é o primaz do Brasil? Porque em Salvador foi criada a primeira diocese do Brasil. Então, por isso que todo bispo que vai ser arcebispo em Salvador é chamado de primaz, não é? Mas ele tem, acho que 57 ou 59 anos, não me recordo agora. E aí tem se falado dele. Eu vi até hoje no site, acho que Metrópolis, dizia: papável cardeal Sérgio já embarca para Roma, né? Papável são todos os papas, então, são todos os cardeais, né? Todos os 136 são papáveis, mas assim, uma opinião minha, eu acredito que dessa vez não vai ser o Papa da América Latina ou até da própria Agora, América do Norte. O que é interessante, padre, é que não necessariamente precisa ser um cardeal para ser um Papa. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo acham que existe, né, uma sucessão que para ser Papa precisa ser um cardeal, mas não necessariamente, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. A regra da igreja diz que para ser Papa basta ser o batizado, né? Só que aí depois, com o tempo, se fez uma organização melhor, porque
Você imagina o mundo todo. Nós falamos agora há pouco, a Igreja Católica tem 1 bilhão e 400 milhões, chega a quase 400 milhões de fiéis. E aí quantos bispos, padres, batizados que são esses aí no mundo todo? Eu quero ser Papa. Então foi uma maneira de encurtar mais, né, para a escolha e representar pelos continentes, né, os países que tem no mundo todo. E o Papa Francisco inovou muito, criou cardeais de lugares que nunca se imaginava ter. Cardeal, se eu não me engano, tem até um cardeal também no Iraque, né? Então, no país aqui nosso tem 7 cardeais votantes, né, atualmente. Então a gente tem o de Brasília, o Dom Paulo, também um cardeal novo, foi o último cardeal criado nosso aqui. Temos o Dom Sérgio de Salvador, temos o de Manaus, Dom Leonardo Stein, temos o de Porto Alegre, temos o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Arani, não é? E temos o do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempeste. Não sei se eu tenho, está me faltando um agora, são 7, mas na mente está faltando um aí. Mas eu acredito, eu aposto que sim, que será um italiano. Eu vou usar... Eu aposto não, né? Eu torço, né? Estou torcendo e acho que vai ser. Eu vou ter a ousadia aqui de usar as palavras do próprio Papa Francisco, assim que eleito. Será que vão buscar um Papa lá no fim do mundo? Novamente, padre? Agora também eu tenho algumas ressalvas em relação a essa minha opinião de que pode ser o italiano. Eu vejo o secretário de Estado, o cardeal Parolin, se eu não me engano, acho que ele tem já 70 anos. E tem também um que pode ser também uma novidade para a gente, né? É considerado, chamado como o Francisco da Ásia, que é o cardeal Tagle, que é das Filipinas, é o filipino. Ele tem 67 anos. Tem visões parecidas com o Papa Francisco, e também se falam de africanos. Eu não acredito que ele seja, mas são muito também, os cardeais, os bispos africanos são muito também focados na doutrina. Eles são muito, na linguagem que alguns usam, né, conservadores, mas eu acredito que vai ficar entre a Ásia e a Europa, o próximo Papa. Agora eu quero aproveitar a oportunidade, padre, porque o governador de São Paulo e também um dos prováveis pré-candidatos aí a presidente da República nas eleições também divulgou nota nas suas redes sociais. São Paulo, né? Sim, Tarcísio. Uma região, né, região sudeste do país, muito desenvolvida, né? Vamos ver o que o governador Tarcísio colocou aqui. Vou pedir a imagem, por favor. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Está lá em 2 Timóteo. Nós despedimos hoje com muita gratidão do Papa que deixa esse mundo com a missão cumprida e um legado de bondade. Papa Francisco nos ensinou que a fé caminha junto com a simplicidade e a esperança. Descanse em paz. A gente percebe, padre, que todos os líderes, né, que se manifestaram em suas redes sociais destacaram a palavra simplicidade. Então, acho que é um dos grandes legados, entre os muitos que o Papa Francisco deixa, essa, e o senhor até falava a respeito do lava-pés, né, essa simplicidade, essa humildade, se colocar, né, à disposição de todos, se colocar de igual para igual com todos. E servir ao outro. Eu acho que ele pôs em prática aquilo que nós temos que aprender, nós padres, e vocês, o leigo, mas batizado, é imitar o lava-pés. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Os últimos serão os primeiros. Se você quer ser o maior, seja o menor. Às vezes é difícil humanamente a gente
nos colocar nesse, não, o outro vai passar à frente de mim, eu tenho que ser, isso ocorre muito dentro de empresa, né? Eu tenho que ser melhor do que você consegue ser melhor do que o outro, sendo sincero e fazendo bem o seu trabalho, porque o Pai que está nos céus escuta tudo, sabe tudo. Perfeito, vou pedir novamente para colocar aqui os nossos patrocinadores, para a gente mandar um abraço a eles, se a produção puder colocar para a gente, agradecer ao Nenecas, né? Nenecas que tem um lanche maravilhoso. Já experimentou, padre? Eu experimentei do Nenecas quando era lá perto lá de casa, né? Ele é da esquina ali, onde hoje lá é o menino, o filho do João, né? É o Big John, pronto. Mas eu ia no Neneca antigamente. Depois ele foi para outro lugar, né? Ele está onde agora? Ele está ali... Que ficou um pouco aqui lá na esquina, perto da Verinha. Perto onde era o Luquinha fotógrafo. Sim, do lado ali onde era o Luquinha fotógrafo. Continua nossa equipe que esteve lá, né? Foi lá jantar, né? Pegar um lanche maravilhoso. Os meninos pediram X filé mignon, acharam maravilhoso. Agradecer também a Discotel Eletro, nosso muito obrigado, essa grande parceira nossa. E agradecer também a Padaria Pandela, da minha amiga Meire. Lá eu vou fazer questão... Pois diga a Meire, o dia que eu tenho que ir lá para provar o café lá dela. Padre, lá tem um cappuccino que era maravilhoso. Eu ouvi falar, a Meire ajuda a Fazenda da Esperança. Ajuda, sim. Ela ajuda a Fazenda da Esperança, e até aqui eu a parabenizo por isso, porque a Fazenda da Esperança é um grande dom de Deus na nossa comunidade. Nós tivemos já, inclusive, o primeiro nosso que foi recuperado durante um ano. E assim, eu parabenizo ela, como tantas pessoas que olham com amor, são empresários e pessoas também que não são empresários, que olham por amor por aquela obra, porque o que ela faz e outras pessoas fazem é olhar com amor, é olhar com misericórdia, é servir como o Papa Francisco serviu. A gente está nesse mundo para servir. E aí é tão interessante, porque às vezes, Alisson, e vocês internautas, tem pessoas que olham para o transgressor, no sentido de um preso, olha para alguém que se enveredou para o mundo das drogas e só olha com um olhar de repúdio. Não, é de acolher. Eu digo lá na Fazenda da Esperança sempre, nós temos missas geralmente todo sábado às 16h30. Eu digo lá a eles, vocês, tem tantas pessoas que amam vocês, tem tantas pessoas que acreditam em vocês sem nunca vê-los. Se o padre Ítalo, nós falamos dele há pouco tempo, ele foi lá na Fazenda da Esperança, estou pedindo para alguns padres da diocese ir lá, foi padre de Jael esses dias, e padre Ítalo, e aí foi uma equipe da paróquia de Matanchã levar mantimentos para ele, ajuda para ele, mas antes de tudo, olhar nos olhos deles e assim, eu sou Deus para você, eu estou olhando para você com amor, não lhe conheço, mas olho com amor e põe em prática o nosso batismo. Então, parabenizo todos que apoiam essa iniciativa da Fazenda da Esperança. E é você, Meire, tá? Um dia tomar café da Pandela. Eu vou pedir para colocar a imagem aqui do Papa Francisco, para a gente se despedir sim. do nosso público. Né? Peço para a gente colocar aqui. Padre, já mediante mão, eu quero agradecer muito a presença do senhor que dispôs um tempo. Sei que a agenda do senhor é corrida, tá aí, Papa Francisco, nascido em 1936 em Buenos Aires, né, na Argentina. Ele que é descendente de família italiana, né, e infelizmente nos deixou agora em 2025 em virtude de um AVC. Agradecer muito o senhor, né, pela presença. Muito obrigado por ter enriquecido tanto esse nosso momento, essa nossa homenagem ao Papa Francisco durante esse momento, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento. Fica o nosso agradecimento, Padre. Obrigado a você, Alisson, obrigado aos meninos aqui da técnica, a vocês internautas, aos que mandaram abraço, mensagem. Eu acompanhei aqui o Vanildo, Deus abençoe, a Lara também pediu a bênção, e todos que acompanharam essa cobertura aqui da primeira exéquia, padre. Sim, ainda vai acompanhar, né? E a primeira exéquia do Papa Francisco, e parabenizá-lo no sentido de vocês fazerem a boa comunicação, né? Então, trazer aqueles que se nutrem do conteúdo que é produzido por vocês, para que possam cada vez mais valorizar aquilo que vocês fazem de bom, que é levar a informação boa
a tantas pessoas que estão olhando, acompanhando pelo celular, pela rádio online, pelo canal do YouTube, e parabenizar todos vocês, inclusive ao Cícero, mandar um grande abraço para ele. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e acompanhei todo o surgimento do Mozarlândia Alerta e agora Goiás em Alerta, né? Então, obrigado, Deus abençoe a todos vocês e continuem sempre com a boa informação. Agradeço muito você que nos acompanhou, você que ainda vai nos acompanhar. Toda essa transmissão estará no YouTube, disponível para você, no Instagram e também no nosso site da Rádio Goiás em Alerta. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Te desejo uma semana muito abençoada.